Olá a todos! Como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização da situação no frente de combate do conflito na Ucrânia para o dia 3 de maio de 2025. Hoje, temos que falar sobre dois assuntos diferentes. Vamos primeiro falar sobre o frente de batalha e não apenas dos avanços que estão acontecendo neste momento, mas também dos intensos combates que foram relatados em um setor específico, onde há ataques em múltiplas direções. E depois, passaremos a discutir uma informação importante sobre o papel dos Estados Unidos no conflito entre Rússia e Ucrânia, e a possibilidade de novas sanções contra a Federação Russa, com o objetivo de forçar o Kremlin a se sentar na mesa de negociações. Mas isso vamos detalhar mais adiante. Antes de mais nada, quero deixar claro que sou contra a invasão na Ucrânia. Reprovo totalmente a violência. E gostaria de lembrar que a melhor forma de apoiar este canal é através da sua inscrição. Então, sigam este canal regularmente se gostam do conteúdo. E se ainda não se inscreveram, clicar no botão de inscrição seria uma ajuda tremenda para mim e para o canal. Mas vamos direto ao ponto, para a linha de contato, onde precisamos ir até a região de Donetsk e falar de uma área da qual temos falado bastante nas últimas semanas e também nos vídeos anteriores. Estamos falando de toda a zona situada entre Pokrovsk e Toretsk. Relembrando um pouco, comentamos sobre múltiplos avanços russos. Em primeiro lugar, houve relatos sobre uma brecha onde as tropas invasoras capturaram Kalinov e, em seguida, conseguiram entrar na localidade de Stara Mykolivka. Também se relatou a captura por parte da Rússia de localidades como Oleksandrivka, Panteleimonivka, Valentinivka e Sukha-Balka. Além disso, falaram também sobre a captura da localidade de Tarazivka e, mais recentemente, sobre a entrada russa, ou melhor dizendo, a infiltração, em Novo-Oleksandrivka. Tudo isso foi comentado aqui no canal e confirmado por múltiplas fontes. No entanto, durante as últimas horas, os russos voltaram a tentar avançar. Embora não tenham conseguido avançar diretamente dentro de Novo-Oleksandrivka, obtiveram algum avanço ao redor da área. Algumas posições entre Kalinov e Novo-Oleksandrivka caíram sob controle russo, bem como posições ao norte de Sukha-Balka, onde os invasores estão tentando se aproximar da localidade de Romanivka. Mas isso não é tudo. Além desses avanços pontuais, nas últimas horas foram relatados múltiplos assaltos por parte do exército russo em várias direções. Os agressores estão atacando na direção de Malinivka, de Novopoltavka, em Novo-Oleksandrivka, em Oleksandropil e em outras localidades desse setor. É importante destacar que, segundo análises, esta ruptura no frente, mencionada anteriormente, teria permitido aos russos iniciar ataques simultâneos em várias direções. Os combates estão em pleno andamento. Entre todas essas localidades, a que mais chama a atenção é Novopoltavka, onde os confrontos estão sendo especialmente intensos. Este trecho do frente está em chamas. A Ucrânia está enfrentando, com coragem e firmeza, uma das ofensivas mais agressivas lançadas recentemente pela Rússia. Os combates se estendem também ao norte de Sukha-Balka, a região de Stara Mykolivka e outros pontos adjacentes. A resistência ucraniana está sendo posta à prova, mas, como já demonstrou incontáveis vezes, não cede com facilidade. Nos próximos dias, esse setor deve continuar sendo palco de acontecimentos importantes. Vamos observar se a Ucrânia conseguirá manter sua linha defensiva eficaz, como já demonstrou em tantas ocasiões, rechaçando os ataques russos e obrigando o inimigo a recuar, ou se, eventualmente, a Rússia conseguirá consolidar avanços e ocupar mais posições, o que, historicamente, tem se mostrado difícil devido à feroz resistência ucraniana. Faz tempo que não víamos uma situação como esta, um ataque coordenado tentando avançar sobre múltiplas localidades simultaneamente. Normalmente, os ataques são mais concentrados. No entanto, como comentamos anteriormente,
Os objetivos russos neste setor parecem ser amplos. Podemos dividi-los em objetivos de curto, médio e longo prazo. No curto prazo, o inimigo quer consolidar posições ao oeste de Stara Mykolivka, ao mesmo tempo que tenta cercar a localidade através de ataques em direção a Oleksandropil. Em médio prazo, busca-se alcançar os flancos de Toretsk, para impedir que o valente exército ucraniano consiga reentrar na cidade, como já ocorreu anteriormente. E no longo prazo, os planos apontam para um avanço rumo à localidade de Kostiantynivka, desde o sul. Portanto, este setor é importante em todas as escalas de planejamento militar. Ambas as partes reconhecem isso. O exército russo tenta explorar a brecha aberta com seus avanços limitados, mas a Ucrânia responde com determinação. A prioridade de Kiev neste momento é estabilizar o frente, impedindo que essa ofensiva se transforme em uma conquista relevante para o inimigo. Como temos visto ao longo dos últimos meses, a Ucrânia adotou uma postura predominantemente defensiva, focando em desgastar o inimigo até que os ataques russos percam força e se tornem insustentáveis. Isso já aconteceu em vários setores do frente, e é muito possível que volte a ocorrer aqui. Mesmo que a defesa seja a tática principal neste momento, não se descarta que a Ucrânia lance contra-ataques, como já fez com sucesso em outras áreas. Neste setor específico, isso ainda não foi visível, ao contrário do que acontece, por exemplo, no frente de Pokrovsk. Mas tudo pode mudar em questão de horas. O que é certo é que os próximos dias e horas neste setor serão decisivos e muito interessantes, tanto pelos próximos movimentos do exército russo, quanto pelas possíveis respostas ucranianas e pelos combates que já estão em curso em diferentes pontos desse eixo de ataque. Como dissemos, não é comum ver tantos objetivos sendo atacados simultaneamente após uma única ruptura. E isso chama a atenção especialmente agora, quando o padrão tem sido o de ataques concentrados em apenas um objetivo por vez. Avançando agora para outro tema: o papel dos Estados Unidos no conflito. Muito tem se falado sobre a mediação americana. Ontem, comentamos como algumas autoridades dos Estados Unidos estão considerando reduzir seu envolvimento nas negociações entre Rússia e Ucrânia, principalmente se não perceberem vontade real das partes em chegar a um acordo. Na verdade, como já dissemos, o que existe hoje são duas negociações paralelas, uma entre Rússia e Estados Unidos e outra entre Estados Unidos e Ucrânia. Os americanos propõem certos pontos aos russos, depois levam isso aos ucranianos, ou fazem o contrário. Primeiro negociam com Kiev e depois apresentam os pontos a Moscou. Essa estrutura mostra que não há uma mesa trilateral real, mas sim duas mesas bilaterais, onde os Estados Unidos tentam intermediar. E como já dissemos, há desejo de paz, sim, ambos os lados desejam o fim da guerra. A questão é, a que preço, com quais fronteiras, com quais concessões? Cada lado quer paz, mas sob seus próprios termos. As autoridades norte-americanas já disseram repetidamente que, se não houver progresso, se não houver disposição real de ceder de ambas as partes, é provável que os Estados Unidos deixem de participar ativamente dessas mediações. Falava-se sobre como os Estados Unidos iriam se afastar um pouco de tudo isso, que continuariam apoiando a mediação da paz ou a construção de um caminho de paz entre a Rússia e a Ucrânia, mas que esse papel de protagonista iria sendo deixado de lado e que era hora de Rússia e Ucrânia conduzirem as negociações diretamente entre si. Nesse contexto, começaram também a surgir várias notícias em diferentes meios de comunicação norte-americanos, algo que comentamos um pouco ontem, sobre possíveis sanções contra a economia russa. E durante a tarde de ontem surgiu nova informação sobre isso. Fala-se da possibilidade, ou melhor, fala-se que o governo ou os assessores de Donald Trump, os funcionários dos diversos órgãos ligados à diplomacia dos Estados Unidos e à área econômica, prepararam novas sanções tanto contra o sistema bancário russo como contra diferentes bancos russos,
quanto contra a indústria energética do regime invasor. Fala-se especificamente de sanções contra a empresa Gazprom. Isso estaria supostamente pronto, e o que dizem os artigos é que tudo depende de Donald Trump. Se ele quiser assinar todos esses pacotes de sanções, então eles serão executados. Se ele não assinar, não serão aplicados. E é aí que voltamos a falar da figura de Donald Trump, obviamente. Temos visto como a postura dele frente à Rússia tem sido muito mais branda do que a da administração anterior, de Joe Biden. Sua atitude pessoal frente ao ditador Vladimir Putin tem sido bem mais complacente do que a de Biden. No entanto, nas últimas semanas, Trump tem feito algumas críticas ao autocrata russo, dizendo que algumas de suas ações não o agradam. Especialmente em um contexto onde os meios de comunicação mencionam possíveis negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Mas ataques bárbaros continuam sendo lançados contra alvos civis ucranianos, causando sofrimento e mortes entre inocentes. Donald Trump criticou isso de forma categórica. Inclusive, ele afirmou que Vladimir Putin poderia estar apenas tentando enganá-lo. Essa talvez não seja a melhor tradução literal, mas a ideia é essa. Em outras palavras, parece que a administração de Donald Trump e o próprio Trump estão percebendo que o ditador russo não quer realmente alcançar um acordo de paz sob as condições que lhe foram apresentadas. Ao contrário, ele busca prolongar o conflito a qualquer custo. Essa é a interpretação feita por várias fontes e baseada nas palavras do próprio Donald Trump. E ainda que, anteriormente, a administração Trump demonstrasse resistência em impor novas sanções aos russos, chegando até a se falar em redução das sanções, na tentativa de criar uma nova relação econômica com a Rússia. Agora os ventos parecem estar mudando. Os detalhes de tudo isso ainda são difíceis de entender completamente, pois tudo ainda é muito preliminar. Mas já se fala que essas novas sanções representariam uma guinada em relação a esse comportamento mais leniente. Se Donald Trump acabar assinando esses novos pacotes de sanções, ficará muito claro qual será a estratégia americana, a estratégia de Washington em relação à Rússia genocida. Tudo isso também deve ser considerado à luz do recente acordo de extração de minerais assinado com a Ucrânia. Os Estados Unidos também parecem dispostos a retomar a exportação de armamento para as forças armadas ucranianas, algo que pode indicar que os norte-americanos vão abandonar essa postura mais favorável à Rússia que vinha sendo observada nos últimos tempos, para voltar a apoiar de forma firme e decidida a Ucrânia em sua luta heróica. Em outras palavras, existe um conceito em inglês que é o carrot and the stick, ou seja, a cenoura e o porrete. Primeiro, ofereceram incentivos à Rússia. Agora, chega a hora do porrete. Os incentivos terminaram e o que virá agora será pressão, coerção, para tentar forçar o regime russo a aceitar um acordo e parar com sua agressão criminosa. Segundo o que dizem diversas fontes, essas ameaças de sanções podem ser uma das últimas tentativas da administração de Donald Trump para forçar o regime de Putin a negociar de verdade, antes que os Estados Unidos se retirem do processo completamente. Se isso vai acontecer ou não, ainda não sabemos, mas a ameaça está colocada. E como dissemos antes, Donald Trump tem a palavra final sobre tudo isso, literalmente, com sua assinatura. Teremos que observar se ele assina os documentos e como será a reação da ditadura russa diante dessas novas sanções que estão sendo preparadas. Como também comentamos ontem, será necessário ver o quanto essas sanções realmente serão eficazes. Não sei se vocês compartilham dessa impressão, mas especialmente nas últimas semanas, desde que Donald Trump assumiu novamente o protagonismo político, tem crescido a sensação de que estamos entrando numa fase decisiva. Não apenas no que diz respeito à linha de frente, que pode parecer um pouco mais estática neste momento, mas principalmente em relação ao que está acontecendo com as economias em jogo, tanto a russa quanto a ucraniana. É preciso considerar a capacidade de ambas as nações de continuar resistindo, combatendo,
enfrentando tanto a pressão externa quanto a interna. Veremos se estas semanas acabarão sendo realmente determinantes. Ao menos essa é a sensação, de que, a qualquer momento, uma notícia pode surgir e mudar completamente o panorama. Eu tenho essa impressão de que, até certo ponto, não é possível saber quais cartas estão sendo jogadas. Quais cartas tem o bloco pró-Ucrânia? Quais cartas têm os russos? A verdade é que, por diversos motivos, é impossível entender tudo com clareza neste momento. Podemos apenas nos aproximar de uma interpretação, mas saber com 100% de certeza o que vai acontecer é extremamente difícil. Falta muita informação. Existem muitas projeções que não podem ser feitas por causa dessa escassez de dados. E, a qualquer momento, pode surgir uma notícia que rompa esse estado de incerteza. Uma notícia que finalmente indique que poderemos ver o fim desse conflito. Isso pode acontecer nas próximas semanas. Ou talvez vejamos apenas uma continuação da agressão, caso não haja avanços significativos. Mas o desejo de todos, claro, é que aconteça o primeiro cenário, que este conflito termine o quanto antes e que os dois lados, especialmente o povo ucraniano e seus heróicos defensores, junto com os mediadores internacionais, consigam selar suas diferenças dentro do possível para finalmente colocar fim a essa invasão brutal que já dura mais de 3 anos e que já tirou centenas de milhares de vidas e causou danos realmente incalculáveis. Imagino que, quando começaram aqueles primeiros bombardeios em 24 de fevereiro de 2022, poucos imaginavam, eu incluso, e sei que muitos outros também, que isso tudo duraria tanto tempo e causaria tantos prejuízos, materiais, humanos, em vidas e em todos os sentidos possíveis. Mas é isso. Muito obrigado por assistirem. Espero que tenham uma tarde excelente e que possamos nos ver novamente amanhã. Muito obrigado.